Eu sou professora de Quixadá, não sei se vocês me conhecem, se vocês já fizeram alguma disciplina comigo. Alguém aqui já fez disciplina comigo antes? Não, né? Da carona. Pronto, eu sou professora do campus e minha área é engenharia de software. Então, eu dou cadeiras nos cursos de mais de engenharia de software, também de sistemas de informação, mais voltado mesmo para essa área. Também dou aula na cadeira da cadeira de HC, requisitos. Então, por isso, Jefferson pôde contar comigo, porque isso é um pouquinho da minha área, a aula de hoje, certo? Vocês estão fazendo essa disciplina aqui, né? Análise e projeto de sistemas. Esses slides é do professor Marcos Antônio de Oliveira, do curso de Sistemas de Informação, mas eu acredito que vocês são de outro curso, né? É o curso de redes? Qual o curso de vocês? Eu sou de design. Ah, tá, aqui a maioria é de ciência da computação, a turma. Mas, tá, tem o João Pedro de design, Jamile de design, certo. Bom, então vamos lá, análise e projeto de sistemas. A aula de hoje é sobre modelagem de casos de uso, certo? E a gente vai falar um pouquinho o que é isso, o que é esse modelo de caso de uso, como modelar um caso de uso, como representar ele através de diagrama, quais são os elementos dele, como construir, sobre a documentação dele, como ele se encaixa em um processo, certo? A gente vai falar sobre tudo isso, né? Primeira coisa, o que é um modelo de casos de uso? Eu acredito que vocês já devam ter visto um pouquinho do que é isso nas aulas anteriores, né? Aqui a gente vai se aprofundar mais. Mas, basicamente, modelo, né? O que é modelo? É uma forma de representar alguma coisa do mundo real, tá? E no caso do modelo de caso de uso, é o que é uma representação das funcionalidades, né? As funcionalidades que são externamente observáveis do sistema, ou seja, é tudo que o usuário final, tá? O usuário que está fora do sistema, ele vai conseguir observar do sistema. Quais são as funções desse sistema? Então, o modelo de caso de uso vai representar isso, o que o sistema faz. Por isso que ele modela os requisitos funcionais do sistema. O que são requisitos funcionais? São as funcionalidades do sistema, né? Toda construção, todo desenvolvimento de um software, primeiro tem que passar por isso, né? Pela identificação dos requisitos, ou seja, o que é que o software vai fazer, o que é que ele precisa fazer para atender às necessidades dos clientes. Tá? E aí se tem os requisitos funcionais. E para representar isso, você pode criar um modelo de casos de uso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, observação, vocês podem ir perguntando ao longo aqui da aula, tá certo? Então, pessoal, é isso. O modelo de caso de uso é a representação das funcionalidades do sistema. Então, tudo que um usuário consegue observar do sistema é o que vai estar presente nos casos de uso, tá? O diagrama da UML, que é utilizado para modelar os casos de uso, é o diagrama de casos de uso, né? Bem óbvio. E é uma técnica bem antiga, tá? Que foi proposta em 1970, que na época foi incorporada a um processo de desenvolvimento, né? Por esse pesquisador, esse desenvolvedor que criou essa técnica. E aí, só depois que essa notação de caso de uso foi adicionada ao ML, né, que é a linguagem de modelagem unificada, que é o que basicamente vocês estão vendo nessa disciplina. Tá? Então, o modelo, esse modelo de caso de uso, ele é muito legal, ele é muito interessante, por quê? Porque ele direciona diversas do que vai acontecer depois no desenvolvimento do software. Porque o desenvolvimento do software ele é um ciclo, né? Começa sempre pelo que o cliente quer, o que é que ele precisa daquele sistema. Então, tem várias técnicas para poder ajudar nessa descoberta, porque às vezes o cliente ele não sabe direito o que é que ele quer. Então, o desenvolvedor é que tem que fazer esse trabalho minucioso de descobrir exatamente o que é que o cliente precisa
para só então começar a codificar, desenvolver um sistema. Porque, veja, não adianta você saber desenvolver maravilhosamente bem e criar um sistema incrível se ele não atende às necessidades do cliente, se ele não vai ajudar o cliente em algum problema que ele tem, certo? Por isso que é tão importante essa fase de entender o que o cliente precisa, né? E aí que entra o modelo de caso de uso. Ele é útil nesse entendimento, tá? Para o desenvolvedor entender o que é que ele vai construir de fato para ajudar o cliente. Então, ele força os desenvolvedores, né, a modar o sistema de acordo com o usuário, de acordo com o que o usuário precisa, com o que o usuário quer ali para ele. Aí, vamos lá. Quais são os componentes do modelo, então, do caso de uso? O modelo de caso de uso, ele é composto pelos casos de uso, pelos atores e pelos relacionamentos entre esses elementos aí, casos de uso e atores, certo? Então, vou explicar cada um desses elementos. O que é o elemento caso de uso? O que é um caso de uso, né? O caso de uso é a especificação de uma sequência de interações entre um sistema e o que está externo ao sistema. Então, basicamente, gente, um caso de uso, ele é um passo a passo do que vai acontecer. É uma conversa entre um elemento externo e o sistema. Normalmente, esse elemento externo são os usuários, né? Então, por exemplo, um sistema, né, acadêmico, como o CIGA, o CIPA, eles têm atores, né, que são os alunos. Então, esses alunos, o aluno, ele é um agente externo e ele vai interagir com o sistema. Ele vai interagir como? Através de uma sequência de passos. Essa sequência de passos, né, que é, o usuário, por exemplo, quer se matricular. Então, ele vai lá, vai listar as disciplinas, vai selecionar disciplinas e vai clicar lá em se matricular. Isso é uma sequência de passos. E é isso que é o caso de uso. O caso de uso é a especificação de uma sequência de passos, certo? Então, ele define parte da funcionalidade de um sistema. E, muito importante, ele não envolve a estrutura e o comportamento interno do sistema. Então, é muito importante entender isso, né? Que o caso de uso, ele é uma sequência de interações externas, né? O que acontece com o usuário usando o sistema. Então, é uma coisa bem alto nível, certo? Tanto que o modelo de caso de uso, um usuário leigo, que não é da computação, né? Que não é desse mundo, né, da tecnologia, ele vai conseguir entender, ele vai conseguir ler e entender o que está escrito ali. Por quê? Porque o que está escrito ali, aquela especificação, ela não tem nada de comportamento interno, certo? Ela não fala sobre a estrutura interna, ela não chega no nível de código, né? Ela não chega no nível de projeto, ela é bem alto nível. Por isso, um usuário qualquer, uma pessoa leiga, ela consegue entender o que é um caso de uso. Tá? E aí, gente, o modelo de casos de uso, ele é formado por vários casos de uso. Então, é como se um caso de uso fosse uma funcionalidade. E aquela funcionalidade sempre é descrita como uma sequência de passos. Tá? Então, aqui é a definiçãozinha formal, né, do que são casos de uso. Então, um caso de uso representa quem faz o que com o sistema, sem considerar o comportamento interno do sistema. Tá? E aí eu vou mostrar exemplos depois, né, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, como é que eu vou descrever? Como é que eu vou especificar esse caso de uso, né? Cada caso de uso, ele sempre é definido através de uma descrição narrativa dessas interações que ocorrem entre os elementos externos, né, normalmente os usuários, e o sistema. Então, há várias formas de se descrever esses casos de uso. Aí depende, né, de algumas questões, como qual grau de abstração você quer, qual o formato, qual o grau de detalhamento, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas uma forma de descrever, um exemplo, é a descrição contínua. É um texto, né, simplesmente descrevendo como é que é essa interação. Então, veja aqui esse exemplo. Pessoal, vocês estão acompanhando direitinho, né? Porque, como eu não estou vendo aqui o chat,
Tá certo. Então, aqui é um exemplo de descrição. Vamos lá, o cliente chega ao caixa eletrônico, veja que esse exemplo aí é de um sistema de caixa eletrônico, né? O cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O sistema requisita a senha do cliente. Após o cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o sistema exibe as opções de operações possíveis. O cliente opta por realizar um saque. Então, o sistema requisita o total a ser sacado. O sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o cliente. Então, veja, é um passo a passo. O cliente chegou, o cliente inseriu o cartão, o sistema pediu a senha, o usuário digitou a senha, o sistema validou, aí o cliente pediu para realizar um saque, o sistema perguntou qual era o total que ele queria, o usuário falou, aí o sistema vai fornecer, enfim. Vocês estão vendo que é um passo a passo entre o agente externo e o sistema. O que é que o agente externo quer? Como o sistema responde? O que é que o agente externo quer? Como o sistema responde? Então, passo a passo, uma conversa, uma comunicação entre um ator, que é o agente externo, e o sistema. Então, isso é um caso de uso. Aqui é uma forma de descrever contínua, né? Num só parágrafo eu saio descrevendo o que é que vai acontecer no sistema. Mas tem também um exemplo de um outro tipo de descrição, que é a descrição numerada, e que eu prefiro mais, porque fica mais organizado, visualmente é melhor de entender, né, de visualizar essa conversa. Aqui simplesmente numerando, né? Primeiro, o cliente insere seu cartão no caixa eletrônico. Segundo, o sistema apresenta solicitação de senha. Terceiro, cliente digita senha. Quarto, o sistema exibe o menu de operações disponíveis. Então, veja, é sempre o que o cliente quer e como o sistema responde. O que o cliente quer e como o sistema responde. E assim vai. Isso é uma descrição numerada. Tem também outra forma de descrever, de forma numerada, mas separando as ações do cliente e as ações do sistema. Assim você consegue ver bem direitinho, né, que é sempre uma conversa, nesse caso aqui do cliente e do sistema, ou seja, o cliente tem essas ações, inserir o seu cartão e como o sistema responde, certo? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou dando para vocês, o nome desse caso de uso seria realizar saque, né? Porque é isso que o usuário está fazendo, ele está realizando um saque. E essa é a especificação de como se realiza um saque. Bom, aí o grau de detalhamento, né? Como é que eu vou detalhar qual o grau que eu tenho que usar? Porque, veja, pode ser que seja muito detalhado, pode ser que não seja tão detalhado, né? No caso de uso, tá? Aí pode variar. Você pode ter um caso de uso sucinto, que descreve as interações sem muitos detalhes, tá? Então, uma documentação menor. E tem um caso de uso expandido, que descreve as interações em detalhes, né? Então, assim, qual que eu uso? Né? O uso sucinto, o expandido? Depende, né? Depende. Pode ser que você esteja trabalhando num projeto que não seja tão crítico, tá? Um projeto que seja mais fácil de entender, um sistema pequenininho, um aplicativo pequenininho. Então, talvez você não precise descrever as interações com muitos detalhes. Então, ele vai ser um caso de uso mais sucinto. Mas, se você estiver trabalhando em um projeto de desenvolvimento que envolve um sistema crítico, que são sistemas críticos, né? São sistemas que envolvem a vida das pessoas, por exemplo. Você vai trabalhar num projeto de um sistema de controle de tráfego aéreo, né? Ou num projeto, num sistema de saúde, né? Sistema médico. Então, são sistemas que você precisa ter mais cuidado, né, ao especificar. Então, talvez um caso de uso expandido seja a melhor opção, porque você vai especificar bem direitinho, né, o que é que vai acontecer ali na interação entre o agente externo e o caso de uso. Grau de abstração, né, o que é que vai ter dentro desse caso de uso, dessa descrição aí?
né? Esse grau de abstração diz respeito à existência ou não de menção à tecnologia. O que é que eu quero dizer com isso? É que o caso de uso, ele não necessariamente ele vai ter menções à tecnologia, como, por exemplo, agora o usuário vai inserir a digital e o sistema vai ler a digital através de um dispositivo X. Eu estou fazendo menções à tecnologia, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Que é quando um caso de uso ele é essencial, ou seja, ele não faz menção a tecnologia nenhuma. Ele é bem genérico, certo? E um caso de uso real, não, ele apresenta mais detalhes de tecnologia a ser utilizado na implementação do caso de uso. O ideal, né? E aqui falando mais como experiência, né, de estudo nessa área, é que o caso de uso, quando você está mais na parte de análise, é que ele seja essencial, que ele não faça menção à tecnologia, porque aí você vai poder definir tecnologia mais na parte do projeto do sistema, ou seja, quando você está mais adiantado no desenvolvimento, certo? Aqui tem um exemplo de descrição essencial, tá? Que é aquela que não faz menção à tecnologia a ser utilizada. Então, veja como é que é a descrição de um caso de uso essencial, ou seja, que não faz menção à tecnologia. Primeiro, o cliente fornece sua identificação. Segundo, o sistema identifica o usuário. Terceiro, o sistema fornece operações disponíveis. Quarto, o cliente solicita o saque de uma determinada quantia. Sistema fornece a quantia desejada. O cliente recebe dinheiro e recibo. Isso é uma sequência de um caso de uso essencial. Tá? Se fosse um caso de uso real, gente, como é que seria isso aqui? Essas descrições teriam detalhes de tecnologia. Por exemplo, cliente fornece o cartão, cliente insere o cartão na máquina. Veja que cartão e máquina já é uma forma de eu dizer como vai ser aquele fornecimento de identificação, entendem? Vocês conseguem entender a diferença entre o essencial e o real? Aqui não, que está bem genérico. O cliente fornece sua identificação. Como vai ser essa identificação, eu não sei. Ela vai ser definida no projeto, vai ser definida depois. Pode ser que seja digital, pode ser que seja cartão, pode ser que seja um reconhecimento facial, né? Eu não sei o que é que vai ser, tá? Então, aqui está de forma completamente genérica. E isso é uma descrição de um caso de uso essencial. Cenários, né? O que são cenários? Um caso de uso, pessoal, ele tem diversas maneiras de ser realizado. Vocês viram que um caso de uso é uma descrição, passo a passo, uma conversa. Mas essa conversa, muitas vezes, elas vão ter diversas maneiras de serem realizadas, tá? Pode ser que o cliente use um determinado caminho que, né, não foi pensado no sentido de ser o caminho principal. Então, um cenário, ele vai ser a descrição de uma das maneiras pelas quais um caso de uso pode ser realizado, tá? Cenário também pode ser chamado de instância de um caso de uso. Então, imagina que eu tenho uma descrição de um caso de uso e daquela descrição, diversas possibilidades, né, podem surgir de caminhos. Então, um cenário é como se fosse uma instância, uma dessas possibilidades. Normalmente, há diversos cenários para um mesmo caso de uso, e é interessante que esses cenários, eles são úteis, né, durante a modelagem de interações, que é o que vocês vão ver depois. Por exemplo, um diagrama de sequência. Aqui é um exemplo de cenário. Veja que tá mais até, tem mais detalhes, né, aí tem mais passo a passo. O cliente telefona para a empresa, um vendedor atende o telefone, o cliente declara seu desejo de fazer um pedido de compra, o vendedor pergunta a forma de pagamento, o cliente indica que vai pagar cartão de crédito. O vendedor requisita o número do cartão, a data da expiração, o endereço de entrega. Aí aqui eu quero enfatizar para vocês que esse aqui é um cenário de um caso de uso fazer pedido de compra. Então, fazer pedido de compra é um caso de uso. Aqui nesse cenário, o cliente escolheu que vai pagar com cartão de crédito. E isso trouxe outras sequências.
Mas pode ser que um outro cliente queira pagar de outra forma, tá? À vista ou no débito. E aí veja que vão ser outras sequências de interações. Por isso que existem os cenários, né? Que é uma forma de fazer um pedido de compra. Existem várias formas de fazer pedido de compra. Então, fazer o pedido de compra é um caso de uso. E aí, se o pedido for com cartão de crédito, é um dos cenários desse fazer pedido de compra. Se for no débito, é um outro cenário, certo? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá. Então, beleza. Vocês entenderam aí o que é um caso de uso, né? Uma sequência aí de interações. E aí, o outro elemento do modelo de caso de uso são os atores, né? Esses atores, o que são esses atores? São os elementos externos que vão interagir com o sistema. É o que vai disparar o caso de uso, certo? Por externo, o que é que você quer dizer com isso? São atores que não fazem parte do sistema. Então, são elementos que estão fora do sistema. É o que vai interagir com o sistema. E, por interação, né, interage, significa que o ator vai trocar informações com o sistema. Por isso que eu estou sempre enfatizando, é uma conversa, tá? Casos de uso, eles representam uma sequência de interações entre o sistema e o ator, no sentido de troca de informações entre eles. Então, sempre vai ser uma troca, uma conversa entre sistema e ator e sistema. Normalmente, o agente externo, ele inicia a sequência de interações. Normalmente é assim que acontece. O usuário, ele vai iniciar a sequência de interações com o sistema. Ou pode ser também que um evento aconteça para que o sistema responda, né? E aí começa a interação. Exemplos de atores, né? Que são exemplos de várias categorias de atores. Categoria pessoa, eu posso ter um ator empregado, cliente, gerente, vendedor, depende do seu sistema, né? Organizações podem ser atores, por exemplo, empresa fornecedora, agência de impostos, administradora de cartões. Outros sistemas podem ser atores, que é o sistema de cobrança, sistema de estoque. Equipamentos também podem ser atores, leitor de código de barra, sensor. Então, tudo que vai interagir com o seu sistema, trocando dados, pode ser um ator. E aí tem os atores primários e secundários, tá? Lembrando que um ator sempre corresponde a um papel representado em relação ao sistema. Então, o ator, ele não é uma pessoa específica. Por exemplo, a Rainara, ela não é um ator do sistema lá do Cigarra. Não. O que é o ator? É o professor, tá? O que é o ator? É o aluno. Então, é a categoria, não é a pessoa específica, certo? Então, uma mesma pessoa, ela pode assumir diferentes papéis, né, num sistema, ou seja, pode ser diferentes atores. Por exemplo, no Cigarra, né, o Jefferson, ele pode assumir, por exemplo, o papel de professor e vice-coordenador de um curso. Então, ele está assumindo dois papéis no mesmo sistema. Ele é a mesma pessoa, mas está assumindo esses dois papéis. Então, o ator, ele nunca é um indivíduo, tá? É sempre o papel que está sendo exercido ali naquele sistema. O nome que você dá a um ator, ele deve lembrar o papel que ele exerce, né? Então, se ele é um professor, você vai dar o nome de professor, vice-coordenador, aluno, tá? Sempre dá um nome que seja, obviamente, o papel que ele está exercendo. E aí, beleza, a gente já viu, então, dois elementos do modelo de casos de uso, que são os casos de uso e os atores. Mas tem um terceiro elemento aí. Qual é o terceiro elemento? São os relacionamentos, né? Entre esses casos de uso, entre esses atores, eles não vão existir sozinhos, tá? E aí existem vários tipos de relacionamentos, né, entre esses casos de uso. Tem o de comunicação, inclusão, extensão, generalização. Eu vou explicar aí para vocês o que são esses relacionamentos. O relacionamento de comunicação, que é muito simples, é só dizendo que o caso de uso ele está associado a um ator, certo? Então, quando vocês forem ver o diagrama, ele vai ser só uma setinha, né? Que vai indicar o quê? Que o ator, ele interage com o sistema por meio daquele caso de uso. Então, por exemplo, realizar matrícula é um caso de uso. Aluno é um ator. Então, o ator, ele vai realizar a matrícula.
Então, eles estão se comunicando, certo? De alguma forma, ou seja, é só dizendo que o ator, ele está associado com aquele caso de uso. Ou seja, um ator, ele pode se comunicar com aquele caso de uso, ele pode se comunicar com o sistema através daquele caso de uso. E ele pode se comunicar com mais de um caso de uso. Isso é óbvio, né? Um aluno, ele pode fazer matrícula, ele pode trancar uma disciplina, ele pode visualizar a sua nota, tudo isso ele pode fazer. Então, o mesmo ator, ele pode estar associado a vários casos de uso, né? Porque casos de uso são funcionalidades do sistema. Esse é o relacionamento mais fácil, né, de comunicação. Aí tem um relacionamento de inclusão, que ocorre entre casos de uso, tá? Isso aqui é útil porque, às vezes, vocês têm instruções ou sequências de passo que são comuns a vários casos de uso. Então, para você não ter que ficar reescrevendo a mesma coisa várias vezes, você pode simplesmente usar um relacionamento de inclusão, tá? E aí, a sequência que tem em comum entre esses casos de uso pode ser descrita em outro caso de uso separado, e aí o caso de uso que precisa usar essa sequência comum, os outros sempre se relacionam com o caso de uso que está lá com a sequência de interações em comum. Esse caso de uso em comum, ele evita a descrição de uma mesma sequência de interação mais de uma vez, né? E torna a descrição dos casos de uso mais simples. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, considere um sistema de controle de transações bancárias. Né? Quais são os casos de uso desse sistema de controle de transações bancárias? Eu tenho, por exemplo, obter extrato, realizar saque, realizar transferência, tudo isso são funcionalidades de um sistema bancário, tá? Mas cada um desses casos de uso aí, né, ou se você quiser chamar funcionalidade, realizar transferência, realizar saque, cada um deles vão ter sequências de interações que vão estar em comum, né, com todos eles, né, que é o quê? A sequência de interações para validar a senha do cliente. Sempre quando você vai fazer uma dessas funções aqui, realizar saque, realizar transferência, obter extrato, não é verdade que o sistema sempre pede a senha para validar? Então, imagina eu ter que escrever cada um desses casos de uso e sempre escrever validar a senha, né? Que é o quê? O sistema pede a senha, o usuário fornece a senha, o sistema verifica e o sistema libera. Então, essa sequência de passos, ela é comum a todos esses casos de uso. Então, ao invés de eu sair escrevendo isso quando eu for fazer a documentação, né? Que eu tenho que escrever para cada caso de uso a sequência de interações, então, ao invés de ter que reescrever essa parte várias vezes, eu crio um outro caso de uso, que é validar a senha, tá? E aí, esse validar a senha, ele vai ser usado por vários desses casos de uso aqui. Obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Então, é isso que é o relacionamento de inclusão. Então, esses casos de uso, eles vão incluir um outro caso de uso, que é validar a senha. E aí, eu não preciso sair reescrevendo aqui, nesse caso, 3 vezes. Certo? Então, esse é um relacionamento de inclusão. Aí eu tenho um relacionamento de extensão. O que é isso? Ele é um relacionamento utilizado para modelar situações, né, onde diferentes sequências de interações podem ser inseridas em um caso de uso. Vamos lá, como é que é isso? Imaginem 2 casos de uso, né, o caso de uso A e B. Um relacionamento de extensão de A para B, tá? Indica que um ou mais os cenários de B podem incluir o comportamento de A. Então, quando eu for executar B, pode ser que alguma coisa, né? Pode ser que eu execute A, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, você diz que o B vai estender o A, ou seja, talvez o B precise do A, talvez, tá bom? Então, você diz que o caso de uso A, ele é estendido, e o caso de uso B, ele é o extensor. Certo? Cada uma das diferentes sequências representa um comportamento opcional. Então, diferente do relacionamento de inclusão, que sempre vai acontecer, o caso de extensão, ou relacionamento de extensão, ele é opcional. Pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? Então, só ocorre sob certas condições, né? Ou dependendo da escolha do ator, tá?
Aí, quando o ator opta por executar a sequência de interações definida no extensor, este é executado. Após a execução, o fluxo de interações volta ao caso de uso estendido, recomeçando logo após o ponto em que o extensor foi inserido. Vamos para um exemplo para ficar mais claro, né, esse relacionamento de extensão. O exemplo é de um sistema de processador de textos, um Word aí da vida, tá? Então, uma das funcionalidades desse Word é o quê? Editar documento, tá? Então, num cenário típico do caso de uso de um editar documento, o que é que acontece? O ator vai abrir o documento, vai modificar o documento, vai salvar as modificações que ele fez e vai fechar. Mas em um outro cenário, pode ser que o ator, durante a edição do documento, pode ser que ele deseje fazer uma verificação ortográfica no documento. Então, durante a edição do documento, ele vai fazer mais uma coisa, que é verificar a ortografia, tá? Pode ser que em outro, ele pode querer realizar a substituição de um fragmento de texto por outro. Então, vejam que durante um caso de uso, editar documento, pode ser que eu queira fazer outros. Por isso que existe um relacionamento de extensão. É quando, né, o editar documento, ele vai precisar de outros casos de uso também, certo? Então, aqui, né, nas interações de substituir texto, que seria aqui o caso de uso extensor. Em qualquer momento, durante editar documento, o ator pode optar por substituir um fragmento de texto por outro. Então, o ator ele fornece o texto a ser substituído e o texto substituto. O ator define os parâmetros de substituição, que é substituir somente palavras completas, ocorrências dentro de palavras, substituir no documento todo, somente na parte selecionada. Enfim, eu não sei se vocês já realizaram isso, de substituir palavras, essa funcionalidadezinha que tem no Word. Né? Eu já usei muito, né, essa função, por quê? Porque eu já escrevi documentos muito grandes, né? Por exemplo, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, né? Isso acontecia com, por exemplo, na minha tese, né? Eu escrevia o meu texto de uma certa forma. Eu sempre usava a palavra, para se referir à minha tese, eu escrevia a tese em inglês, né? Então, eu sempre usava a palavra PhD, thesis, né? Que é tese de doutorado. Aí a minha orientadora disse assim, não, Renata, não usa esse termo não, porque esse termo aí em inglês significa uma coisa, não, você tem que trocar esse termo. Use assim, ela disse para usar de um jeito. Aí imagina, eu não ia sair substituindo um por um lá no meu texto, né? Eu usei a funcionalidade de substituir texto. Então, eu coloquei lá qual era a palavra que eu queria substituir pela nova palavra e cliquei. Então, isso é substituir texto, certo? E aí, durante a edição, eu posso querer substituir um texto, né? E aí, por isso que existe esse relacionamento de extensão. Certo? Entenderam aí o relacionamento de extensão, gente? Vocês entenderam? Tá. Próximo tipo de relacionamento é um relacionamento de generalização, que é como se fosse herança, tá? Relacionamento no qual o reuso é mais evidente, né? Por quê? Porque um caso é como se um caso de uso reusasse o que está no outro caso de uso, tá? Esse relacionamento ele permite que um caso de uso herde características de um outro caso de uso mais genérico, certo? Pode ser ator também, né? Isso é esse tipo de relacionamento aqui também pode ser entre atores, porque o que eu venho falando para vocês é entre casos de uso. Aqui também pode ser entre atores, tá? Um caso de uso ator herdeiro, ele pode especializar o comportamento de um caso de uso base. Muito parecido com o conceito mesmo lá de herança de orientação a objetos. Então, pode existir entre dois casos de uso, como eu falei, entre dois atores. Né? Na generalização entre casos de uso, sejam A e B, dois casos de uso, quando B herda de A, as sequências do comportamento de A valem também para B. Quando for necessário, o B pode redefinir essas sequências de comportamento de A, né? Ou seja, ele vai especializar. E B participa em qualquer relacionamento
no qual A participa, porque ele está herdando as coisas de A. Então, qual é a vantagem disso? O comportamento do caso de uso original é reutilizado pelos casos de uso herdeiros. Então, somente o comportamento que não faz sentido ou é diferente para um herdeiro precisa ser redefinido, né? Ou seja, especializado. E já a generalização entre atores significa que o herdeiro possui o mesmo comportamento que o ator do qual ele herda. Então, o ator herdeiro pode participar em casos de uso em que o ator do qual ele herda não participa. Tá? Um exemplo para entender melhor, né? Considere uma biblioteca que pode haver alunos e professores como usuários. Ambos podem realizar empréstimos de títulos de livros e reservas de exemplares. No entanto, somente o professor pode requisitar a compra de títulos de livros à biblioteca. Então, veja, eu posso, por exemplo, o aluno, ele pode, o professor ele pode herdar, né, essa coisa dos alunos, de empréstimo, de título, reserva, mas só o professor vai fazer compra de títulos. Então, assim, você até reusa comportamentos, casos de uso dos alunos, e não precisa fazer novos casos de uso, tá? Bom, aí esses são os relacionamentos. E para representar tudo isso, né, esses casos de uso, esses atores, esses relacionamentos, existe o diagrama. O diagrama, ele é uma notação, uma representação gráfica, tá, do que você está decidindo ali nos casos de uso. Então, ele representa graficamente os atores, casos de uso, relacionamentos. Ele tem o objetivo de ilustrar um nível mais alto de abstração, quais são os elementos, né, as funcionalidades. É como se fosse um diagrama de contexto, né? Eu vou contextualizar ali tudo que, né, que está acontecendo no meu sistema, né? Que está acontecendo de forma externa, tá? Sempre lembrando que é de forma externa e nunca interna, no caso de casos de uso. Aí, a anotação, né, para um ator é uma figurinha de um boneco com o nome do ator definido embaixo, né, do boneco. No caso de uso, ele é o quê? Ele é representado por uma elipse com um nome que pode vir dentro da elipse, né, ou abaixo. E o relacionamento normalmente é uma reta, tá? Uma seta. Aí, dependendo de qual for o relacionamento, essa seta vai mudar. Pode ser pontilhada, enfim. E aí também pode-se usar uma fronteira, né, um quadrado, para colocar todo o diagrama de casos de uso lá. Então, aqui é o exemplo da anotação, certo? Aqui eu tenho um ator, como eu falei, é um boneco, que o nome fica embaixo dele. Aqui é o caso de uso, que é uma elipse, o nome fica dentro da elipse, também poderia ficar embaixo, que está dentro, normalmente é dentro. E a seta, que é a reta, ligando o ator e o caso de uso, que é um relacionamento de comunicação, certo? Aqui um exemplo mais completo. Aqui, veja, eu estou delimitando com um quadrado o sistema de vendas de livros por correio. Tá? Esse aqui é meu sistema. Aí dentro dele eu vou ter os casos de uso. Aqui eu tenho apenas um, né? Realizar pedido. Esse realizar pedido é uma funcionalidade do meu sistema de vendas de livros por correio. E por fora do meu sistema, eu tenho meus atores, né? Lembra que eu disse que os atores são elementos externos ao meu sistema. Então, eu tenho o ator cliente, o vendedor, a empresa transportadora, e todas elas estão se comunicando aqui com esse caso de uso, realizar pedido. E aí, pessoal, como é que eu represento, então, aqueles relacionamentos, né? Inclusão, extensão e herança. Eles são representados por uma seta também, direcionada de um caso de uso para o outro. Aí, dependendo do caso do relacionamento, vai ser diferente, né? Então, por exemplo, a seta tracejada de um relacionamento de inclusão, ela vai receber um estereótipo, que é uma marcação, né? Que é esse aqui, inclui. A seta tracejada aqui tá errado, né? Não é inclusão, é extensão. A seta tracejada de um relacionamento de extensão recebe um estereótipo, estende. A seta sólida de um relacionamento de herança não recebe estereótipo. Então, vamos ver aqui, né, na anotação. Então, cliente, ator, bonequinho, se comunica aqui, né, tá fazendo parte desses casos de uso aqui.
obter extrato, realizar saque, realizar transferência. Mas vejam que esses casos de uso, obter extrato, realizar saque, realizar transferência, inclui o caso de uso fornecer identificação. Ele está aqui ligado, né, com uma setazinha tracejada, com esse estereótipo aqui, essa marcação, inclui. Então, é assim que você representa um relacionamento de inclusão, tá? E o relacionamento de extensão, professora? Então, vamos aqui para mostrar para vocês como é que está representado graficamente. De novo, eu tenho um ator, que é o bonequinho. Esse ator é o escritor. Eu tenho um caso de uso, editar documento, representado aqui pela elipse, certo? Esse editar documento, ele pode ser estendido por quem? Por substituir texto e por corrigir a ortografia. E como é que é essa representação gráfica do relacionamento de extensão? É uma seta tracejada, né, que vem do caso de uso que vai estender um outro caso de uso. Então, o substituir texto, ele está estendendo o editar documento, né? Pensem assim, ele está aumentando o editar documento, ele está fornecendo mais opções. E o corrigir a ortografia também, ele está estendendo o editar documento, certo? A anotação do relacionamento de generalização. Veja, eu tenho de novo aqui, né, um outro exemplo. Um ator, que é o usuário, né, o bonequinho aqui, ele se comunica com reservar livro, devolver livro, ou seja, o usuário, ele reserva livro, devolve livro. E aí eu tenho um professor. O professor, ele vai herdar do usuário, ele vai herdar todos esses casos de uso aqui, reservar livro, devolver livro, significa que o professor também vai poder fazer esses casos de uso. Mas ele também vai fazer mais outro que um usuário comum não faz, que é solicitar a compra de título. Exemplo de notação para realizar entre heranças de casos de uso. Eu tenho aqui o cliente, né? Um ator, ele vai realizar pagamento, tá? Esse realizar pagamento, ele vai ter heranças aqui, como realizar pagamento com cartão de crédito, realizar pagamento com dinheiro. Nesse realizar pagamento com cartão de crédito, ele vai herdar toda a sequência de iteração de realizar pagamento, só que ele vai ser ligeiramente diferente, por quê? Porque eu estou especificando com cartão de crédito. Do mesmo jeito que realizar pagamento, ele vai herdar, veja a setinha, tem uma seta, né? Vai herdar tudo de realizar pagamento, mas vai ser ligeiramente diferente porque eu estou pagando com dinheiro. Então, lá na descrição, ele vai mudar um pouquinho, certo? Entenderam aí como representa graficamente? É muito simples, né? E aí, o interessante é que nessa representação gráfica aqui, o usuário, né, professor, essas elipses, vejam que se eu entregar isso para um usuário leigo, ele vai entender, ele vai facilmente entender o que é que o sistema dele vai fazer. Aí ele vai entender, eu tenho um bonequinho aqui, usuário, que está reservando, que vai poder reservar livro, que vai poder devolver livro, né? Tem um professor que vai poder solicitar a compra. Então, veja que é uma linguagem bem fácil de entender, é uma linguagem, né, da gente, de usuário, uma linguagem de alto nível. Tá? Como você faz para identificar os elementos no modelo de casos de uso? Né? Pessoal, para identificar os elementos do modelo, né, do seu sistema, você vai ter que fazer isso na fase de levantamento de requisitos, ou seja, você vai ter que fazer entrevistas, vai perguntar ao seu usuário quais são as atividades que ele vai querer fazer no sistema. Então, aqui é todo uma atividade de elicitação de requisitos, tá? Existe uma cadeira só de requisitos, né? Que é a engenharia de requisitos. Então, veja que eu estou falando aqui bem por cima, mas isso, na verdade, pode ser bem mais aprofundado. Mas, né, de forma assim, bem geral para vocês, você identifica esses elementos através de uma conversa com o seu cliente. Você vai conversar com o seu cliente. O que é que o cliente quer para aquele sistema?
o que é que ele deseja que o sistema tenha. E aí você vai conversando até entender quais são as funcionalidades, né, para você poder descrever através de casos de uso, certo? E a quantidade de casos de uso, ela vai depender, obviamente, da complexidade do sistema. Quanto mais complexo o sistema, quanto o sistema for maior, vai ter mais casos de uso. Se for um sistema pequenininho, vai ter menos casos de uso. Como identificar os atores, né? Normalmente são as fontes e os destinos das informações. E aí, de novo, é uma conversa com o cliente, certo? Você vai conversar com o seu cliente, você como desenvolvedor. Normalmente essa parte é feita pelo analista de requisitos, né? Ele conversa com o cliente, entende quais são as fontes, né? Quais são os destinos, quem é que inicia uma interação, quais são os papéis envolvidos, certo? E sempre lembrando que o ator é um elemento externo ao sistema, tá? Aí o analista, ele que vai fazer esse trabalho de identificar, certo? Quem é que vai usar o sistema, quem não vai, quais vão ser as fontes de informação, quais possíveis outros sistemas que vão se comunicar com o que vai ser desenvolvido. Aqui são alguns exemplos de perguntas úteis, né, que o analista de sistemas pode fazer para o cliente, para entender quais são os atores que vão existir naquele sistema. Aqui por exemplo, que órgãos, empresas ou pessoas vão utilizar o sistema? Que outros sistemas irão se comunicar com o sistema a ser construído? Alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema? Quem é que está interessado num requisito funcional? Então, realmente, pessoal, um trabalho aqui mais social, né? Um trabalho que o analista ele vai fazer. Normalmente, os analistas de requisitos vão entrevistar, tentar entender o que é aquele sistema. E aí, o desenvolvedor, né, deve ainda continuar a pensar sobre os atores, quando passar para a identificação dos casos de uso. Então, muitas vezes você pode identificar os atores primeiro, em seguida você pode ver, o que é que esse ator, então, pode fazer no sistema? É uma conversa entre desenvolvedor e cliente, mas também pode ser só uma análise sozinha do desenvolvedor, pensando, né? O que é que, então, ele vai poder fazer nesse sistema? E aí, a identificação dos casos de uso. A partir da lista dos atores, você vai começar a identificar os casos de uso, ou seja, as funcionalidades. Aí você pode distinguir entre dois tipos de casos de uso, né, que são os casos de uso primário, que representam os objetivos dos atores, e os casos de uso mais secundários, que não traz benefício direto para os atores, mas que é necessário ter para que o sistema funcione adequadamente. Então, você pode primeiro pensar nas principais funcionalidades, depois nasquelas que não são tão prioritárias, tá? Alguns exemplos de perguntas para casos de uso primários, né? Quais são as necessidades e os objetivos de cada ator em relação ao sistema? Então, é só vocês pensarem assim, eu estou construindo um sistema para a universidade. Um dos atores é o professor. E aí você vai perguntar para o seu cliente, né? Que seria alguém representando a universidade, que seria talvez o próprio professor. Então, você vai perguntar, quais são as necessidades e objetivos de cada professor nesse sistema? Que informações esse sistema deve produzir? O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo? Né? Para cada requisito funcional, existe um ou mais casos de uso para atendê-lo? Então, são perguntas, né? São perguntas que você vai se fazer como analista e também vai fazer para o seu cliente, certo? Outras técnicas, né? Aí, existem várias técnicas para poder identificar casos de uso, né? O caso de uso oposto, tipo assim, se um caso de uso faz isso, então pode ser que eu precise disso. Por exemplo, se eu tenho um caso de uso que o professor vai cadastrar a disciplina, então talvez eu precise de um caso de uso que é excluir disciplina, tá? Então você vai fazendo essa análise, né? Se eu tenho esse, então eu preciso daquilo. Então, pode ser também que, tem um caso de uso que precede a outro caso de uso. Se eu tenho esse aqui, de editar uma certa turma, então eu também tenho que ter um de cadastrar a turma. E aí você vai pensando, analisando, né, para tentar achar mais casos de uso, certo, para o seu sistema. Aqui eu explico, né, outras técnicas de identificação, que é o que eu já falei,
em linhas gerais, né, caso de uso oposto, chama-se o caso de uso oposto, cuja aquela realização desfaz o resultado da realização de outro caso de uso. Então, cancelar pedido, né? Se eu tenho um fazer pedido, então eu também tenho que ter um cancelar pedido, um que precede o outro. Né? Aqui um exemplo, para que um cliente realize um pedido, é necessário que ele esteja cadastrado, um que sucede a outro caso de uso. Então, quando o cliente realiza uma compra, pode ser que necessário que ele agende a entrega. Então, o outro caso de uso. Então, uma coisa vai levando a outra. Aí, quando você vê, você está cheio de casos de uso, né? Por quê? Porque você foi analisando, certo? Casos de uso temporal, né, que não são indicados por um ator, é quando o sistema ele vai realizar uma tarefa de tempos em tempos, por exemplo, vai gerar um relatório toda sexta-feira, também é um caso de uso. Tá? Casos de uso relacionado a alguma condição interna, né, não são iniciados por um ator, como caso de uso temporal. Né, o sistema ele vai realizar alguma funcionalidade de acordo com a ocorrência de algum evento interno. Então, o sistema, exemplo, né, o sistema deve notificar o usuário de que há novas mensagens de correio, ou o sistema deve avisar ao almoxarifado de que um determinado produto chegou ao nível de estoque mínimo. Então, também são outros casos de uso que podem ter, que não necessariamente é iniciado por um ator, mas vai ser de benefício de um ator, sim. Aí tem os casos de uso secundários, que são casos de uso não tão importantes para o negócio ali do sistema, mas que eles precisam existir. Por exemplo, manutenção de cadastros, manutenção de usuários, né? Enfim, são coisas que não são primárias, mas precisam estar ali, né? Aí é que é importante, né? Um sistema de software ele não existe para cadastrar informações, nem tampouco para gerenciar os seus usuários. O objetivo de um sistema não é cadastrar, gente. O objetivo é sempre produzir algo de valor para o ambiente que ele está implantado, certo? Então, eu não vou existir, não, é inútil, não, um sistema que só cadastre o usuário. Não, né? Essas coisas são secundárias. Eu estou cadastrando o usuário porque eu quero alcançar um objetivo maior, certo? Eu quero automatizar alguma coisa maior. E aí, a construção desse modelo de casos de uso, né? Você vai construir o diagrama de casos de uso que vai representar esse modelo aí, que vai, na verdade, vai ser a representação gráfica do modelo. Os diagramas de casos de uso devem servir para dar suporte à parte escrita do modelo, fornecendo uma visão de alto nível. Então, assim, o modelo de casos de uso, ele tem o diagrama, que é a figurinha lá, mas tem também a especificação escrita, certo? No diagrama, então, quanto mais fácil for a leitura do diagrama, melhor, né? Porque aí o cliente, que é aquela pessoa, um usuário leigo, ele vai entender. Se o sistema ele não for tão complexo, você pode ter só um único diagrama, ou pode ser que você precise de vários diagramas, né? Dependendo da complexidade. E aí o diagrama, né, permite dar uma visão global e alto nível do sistema, tá? A construção do diagrama em sistemas complexos, representar todos os casos de uso, né, em um único diagrama, talvez fique ilegível, então você pode criar vários diagramas de acordo com as necessidades de visualização. Por exemplo, um diagrama exibindo um caso de uso e seus relacionamentos, um diagrama exibindo todos os casos de uso só para um ator, ou exibindo todos os casos de uso a serem implementados, tá? E depende, né, de como você quer mostrar para o seu cliente, talvez, certo? Depende do que você está querendo com aquele diagrama. Mas é muito importante que você crie o diagrama para facilitar, né? A leitura, o entendimento. E não para você só criar um diagrama que está cheio de coisa ali e você não consegue entender nada, né? Então, você está fugindo do propósito do diagrama. O diagrama ele é para facilitar a comunicação, o entendimento. Aí tem também a documentação dos atores, você vai ter que fazer uma descrição daqueles atores, você vai ter que descrever, por exemplo, o que é cada ator, né? Só lembrando que o nome ele tem que representar o papel, certo? E também tem que ter uma descriçãozinha do que é aquele ator. Aí vamos lá, a UML ela não define uma estruturação específica para ser utilizada na descrição do formato expandido de um caso de uso. É o que eu quero dizer com isso. A UML, ela não define como você deve descrever, especificar o caso de uso. Então,
a equipe ela vai decidir o que é melhor para ela, né? Se é aquela enumerada, se é a contínua, então ela vai decidir. E a documentação de casos de uso, gente? Aí, vamos lá, aí é o que eu expliquei para vocês até agora, é os elementos, né? E os elementos de um modelo de caso de uso e o diagrama. Mas tudo aquilo vai ter que ser documentado, especificado, tá? Você vai ter que descrever, você vai ter que, enfim, fazer todo um documento. Aí, como é que é essa documentação? Tem tudo isso aqui. Tem nome, tem descrição, identificador, importância, o ator primário, a descrição dos atores secundários, pré-condições, fluxo principal, alternativo, fluxo de exceção, pós-condição, regras de negócio, o que é tudo isso, né? Vamos lá, vou explicar para vocês. Cada descriçãozinha lá do caso de uso, né, que é aquela descrição do passo a passozinho da sequência de interações, vai ser o fluxo que você vai definir, certo? Você vai escrever. Aí existe o fluxo principal, que é como se fosse o caminho feliz. Mas esse fluxo principal, ele pode estar acompanhado, né, de várias alternativas que são independentes. Então, veja, dentro do fluxo principal, eu posso ter outras alternativas aqui. Eu posso sair um pouquinho do meu fluxo principal. E eu posso ter, aqui é um fluxo principal com alternativas independentes, né? Eu chego aqui num ponto do meu caminho de interação em que eu posso seguir uma outra alternativa e voltar para o fluxo principal. Eu continuo, aí saio do meu fluxo principal, mas volto. E aqui é o fluxo principal com alternativas exclusivas entre si, ou seja, quando eu tenho diversos caminhos para seguir e eu vou escolher um deles. Aqui eu posso dar como exemplo até o negócio do cartão da forma de pagamento, né? Eu estou aqui realizando pagamento. Pode ser que eu escolha cartão de crédito, cartão de débito, ou boleto, ou transferência. Então, vejam, cada uma dessas opções são alternativas dentro de um caminho principal, certo? Pessoal, a descrição do modelo deve ser mantida no nível mais simples possível, né? Por quê? Como eu falei, o modelo de caso de uso, ele é um modelo que vai ser lido, vai ser útil também para o usuário final, para o seu cliente. O cliente, ele não entende código, ele vai entender o que você está escrevendo ali. Então, ele tem que ser simples. Não adianta você colocar coisas mirabolantes lá que o cliente não vai entender, certo? Aí tem também a documentação suplementar, o modelo de caso de uso, né? O modelo de caso de uso força o desenvolvedor a pensar em como os agentes externos interagem com o sistema. Este modelo ele vai corresponder somente aos requisitos funcionais, ou seja, as funcionalidades. Outros tipos de requisitos, como desempenho, segurança, também fazem parte do documento de requisitos, né? Mas não vão ser representados lá no diagrama de caso de uso, porque o diagrama de caso de uso são funcionalidades, né? Regras de negócio. O que são regras de negócio? São políticas, condições ou restrições que devem ser consideradas na execução dos processos existentes em uma organização. Eles descrevem a maneira pela qual a organização funciona. Então, vamos lá, vou dar um exemplo assim, bem básico de regra de negócio para vocês. A universidade, né? A universidade ela é uma organização. E ela, como qualquer outra organização, tem políticas, né? Tem regras, tem condições, certo? Essas políticas é o que nós chamamos de regras de negócio, né? No mundo da modelagem do sistema. Então, por exemplo, existe uma regra da universidade que é o aluno, né? Ele tem que ter uma carga horária mínima para se matricular, para estar matriculado na universidade. Veja que isso é uma regra, tá? Eu nem sei qual é a carga horária mínima. Não lembro. Alguém de vocês aí sabe? Vocês, alunos, sabe qual é a carga horária mínima? Não? Mas digamos que seja, vamos lá, uma disciplina, né, de 4 horas, carga horária
Digamos que seja isso. Então, essa é uma regra. É uma regra que é da universidade. Ela existe independente do CIGA, do CIPA, tá? Então, essas regras, elas devem ser identificadas. Por quê? Porque elas vão influenciar nas funcionalidades. Elas devem ser identificadas e documentadas, né, num modelo de regras de negócio, certo? Então, esse modelo de regras de negócio, ela é uma documentação suplementar ao modelo de caso de uso, certo? Aí você pode usar texto informal, alguma outra forma de estruturação, mas é muito importante ter documentado isso aí. Aqui, alguns exemplos de regras de negócio, né? Aqui, o valor total de um pedido é igual à soma dos totais dos itens do pedido, acrescido de 10% de taxa de entrega. Isso é uma regra da organização. Olha aqui, o professor só pode estar lecionando disciplinas para as quais esteja habilitado. Um cliente de banco não pode retirar mais de R$ 1.000 por dia da sua conta. É uma regra do banco, tá? Essa regra do banco, gente, ela vai existir, é uma política do banco. Quando você for construir um sistema para um banco, você tem que entender essas regras, né? Porque essas regras vão influenciar lá os seus casos de uso, tá certo? Como eu já falei, né? Regras de negócio normalmente têm influência sobre os casos de uso. E esses identificadores das regras, eles vão ser adicionados lá na descrição dos casos de uso, né? Você pode utilizar uma seção regras de negócio na descrição do caso de uso, que é um exemplo de regra de negócio na documentação. Tem um nome, quantidade de inscrições possíveis, tem uma descrição. Um aluno não pode se inscrever em mais de 6 disciplinas por semestre letivo. Qual foi a fonte dessa regra? Foi o coordenador da escola de informática que disse. E ainda tem um histórico aqui. Quando foi que eu identifiquei essa regra? Por que é importante colocar essa identificação aí? Porque regras de negócio mudam o tempo inteiro, né? Então, é importante ter a data aqui para ver se ela realmente está atualizada. Exemplos, pessoal, de requisitos de desempenho. Também podem até influenciar, né? Conexão de casos de uso a requisitos de desempenho. Aqui eu tenho o ID de casos de uso, frequência de utilização desses casos de uso e o tempo máximo esperado, certo? Aqui, digamos que esse caso de uso aqui, ele vai ter 5 usuários, né, por mês. Aí o tempo máximo esperado, ele é interativo, né? Aqui, 15 vezes no dia, né? O tempo máximo esperado é 1 segundo. Então, aqui é como o desempenho, né, pode influenciar nos casos de uso, certo? Mas aí vejam que é uma documentação suplementar, né? Ou seja, é uma coisa à parte que você pode relacionar ali. Modelo de caso de uso no processo de desenvolvimento, né? O que é o processo de desenvolvimento? É todo o passo a passo de desenvolvimento de um sistema, né? Vou primeiro listar os requisitos, vou projetar, vou desenvolver, vou fazer teste. Então, a identificação dos casos de uso, a modelagem dos casos de uso é geralmente na fase de concepção, é quando eu estou entendendo o que é que meu sistema precisa fazer, tá? A descrição dos casos de uso considerados mais críticos começa já nessa fase. Então, você sempre começa pelos casos de uso mais importantes, aqueles primários, né? E aí, depois, você vai indo para os casos de uso que são mais secundários, certo? Aí, na fase de construção, os casos de uso formam uma base natural, através da qual podem se realizar as interações do desenvolvimento. Então, na construção, o caso de uso ele vai ajudar na construção. Então, um grupo de casos de uso, um conjuntinho de casos de uso, ele vai ser alocado para cada iteração. Ou sprint, né? Se a equipe estiver desenvolvendo em Scrum. Tá? E aí, a cada iteração, o conjunto de casos de uso escolhido é detalhado e implementado. Isso vai ficar acontecendo até que todos os casos de uso tenham sido desenvolvidos, né? E que o sistema seja construído. Aí, esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento orientado a casos de uso. Mas não necessariamente sempre vai ser assim, né? Pode ser que você esteja usando uma metodologia ágil, aí você adapta,
tá? E depende do modelo de processo de desenvolvimento que você está usando, certo? Mas sempre você deve considerar os casos de uso mais importantes primeiro, que são os que trazem mais valor para o seu sistema, tá? Tem um autor que ele propõe uma classificação em função do risco, desenvolvimento e das prioridades estabelecidas pelo usuário. Você pode fazer essa escolha por exemplo, né? Você pode usar o seu usuário para priorizar os casos de uso. Então, os casos de uso que são mais prioritários para o usuário são os casos de uso que serão desenvolvidos primeiro. Ou por risco, né? Então, os casos de uso que têm mais risco, né, de dar algum problema, enfim, vão ser os casos de uso que serão desenvolvidos primeiro, tá? Aí você pode classificar, né, por risco, né, prioridade. Você sempre pode usar essa escala de alto, médio e baixo, tá? Aí você faz essa classificação e decide aí qual que você vai desenvolver primeiro, certo? Pronto, se você seguir isso, né, por exemplo, risco e prioridade, um caso de uso não tão importante não vai ser contemplado nas interações iniciais. Então, você está atacando o risco mais cedo, o que é melhor, certo? Você pegar o que é mais problemático, mais complexo, de mais valor logo, tá? No começo já do desenvolvimento. A descrição expandida de um caso de uso pode ser deixada para a iteração na qual deve ser implementado. Então, o que acontece? Quando você identifica casos de uso, né, você tá só lá identificando, fazer pedido, cancelar pedido, editar um pedido, agendar. Você pode fazer a descrição mais formal dele, ou seja, aquela sequência de interações, a descrição dos atores, só quando entrar na iteração, certo? Assim você vai, né, evitar uma perda de tempo inicial, tentando detalhar tudo antes do desenvolvimento. E também é uma estratégia mais adaptável aos requisitos voláteis, porque, na realidade, os requisitos, eles mudam muito, né? Então, os casos de uso também vão mudar muito. Imagina você ter todo um trabalho de descrição e aí depois vir o seu cliente e dizer, não é isso que eu quero. Não é mais isso que eu quero. Todo aquele trabalho é perdido, né? Por isso que é importante você deixar para detalhar, para descrever, especificar, somente quando já iniciou uma iteração e que vai ser implementado, certo? Como são os casos de uso na análise no projeto? Na fase de análise, né, as descrições dos casos de uso devem capturar os requisitos funcionais do sistema e ignorar qualquer aspecto de projeto, né, como eu falei antes, interface gráfica, tecnologia. E aí, na fase de projeto, não, você vai orientar o projetista na criação e detalhamento dos casos de usos reais, que são aqueles que têm detalhes de tecnologia. Aqui é o procedimento, tá? Aqui é uma sequência. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Identificar os atores e casos de uso na fase de concepção. Aí depois, na fase de elaboração, você vai desenhar o diagrama, vai escrever os casos de uso em formato de alto nível e essencial, vai ordenar, priorizar os casos de uso. Beleza. Aí depois você vai associar cada grupo de casos de uso a uma iteração da fase de construção, né? Grupos mais prioritários vão ser nas iterações iniciais, sempre pegando o que está mais prioritário, ou seja, tem mais importância para o cliente ou que tem mais risco, né? Aí na 10ª iteração, você vai detalhar os casos de uso e vai implementar esses casos de uso. Então, gente, veja que é um processo, né? Você identifica ali os atores dos casos de uso, aí você vai elaborar um diagrama, vai descrever de forma mais alto nível, e quando você for entrando nas iterações, você escolhe um conjuntinho para expandir aquele conjunto e aí implementar. Os casos de uso, gente, ele é importante não só para você identificar o que é que o sistema vai fazer, certo? Ele também é importante para o planejamento e gerenciamento do projeto, ou seja, se o gerente ele tem ali os casos de uso, ele vai conseguir gerenciar melhor no sentido de
ele vai acertar o cronograma do projeto, né? Então, ele vai entender melhor quanto tempo ele precisa para poder implementar cada coisa, quanto tempo vai levar o projeto. Casos de uso também são muito importantes para os testes, para a atividade de testes. Os casos de uso, gente, eles são fontes de casos de teste. Então, como é que você vai testar o sistema sem saber o que é que o sistema tem que fazer? Então, se você sabe o que o sistema tem que fazer através de casos de uso, você consegue testar. Ele serve também para a documentação do usuário. Ele serve para criar manuais, guias, né? Então, é legal, porque o caso de uso, ele realmente ele serve para diversas outras coisas, não só para entender como o sistema vai funcionar, certo? Aqui eu tenho um estudozinho de caso, que é mostrando um modelo de caso de uso para um sistema de controle acadêmico, tá? Aí aqui tem a descrição, né, desse sistema de controle. A faculdade Galinha Choca, do Principado de Monólito, necessita de um sistema para automatizar seus processos acadêmicos, como inscrição, matrícula em disciplina, lançamento de nota, alocação de recursos para a turma, emissão de históricos, todas essas coisas que a gente sabe que uma universidade tem que ter. E aí a faculdade Galinha Choca resolveu contratar uma empresa para o desenvolvimento, né, desse sistema. A empresa é a APS. Aí, veja, aqui estão os requisitos que foram supostamente identificados pelo analista de sistemas, certo? Então, o analista ele identificou esses requisitos aqui. Requisitos, gente, são descrições, né, de funcionalidades. O sistema deve permitir que os alunos visualizem as notas, deve permitir que o lançamento das notas, deve permitir o lançamento e o controle de prazos, o sistema deve manter informações cadastrais, o sistema deve permitir a abertura de turmas, né, deve permitir que os alunos façam matrícula, tá? Tudo isso aí são requisitos, né? Aqui tem mais requisitos. Aqui também tem regras de negócio, né? Olha só, uma regra de negócio da universidade. Quantidade máxima de inscrições por semestre letivo. É uma regra, né? Uma regra da universidade. Em um semestre letivo, um aluno não pode se inscrever em uma quantidade de disciplinas cuja soma de créditos ultrapasse 20. Quantidade de alunos possíveis é outra regra. Uma oferta de disciplina em uma turma não pode ter mais de 40 alunos inscritos. Então, isso aí são regras da Universidade Galinha Choca. Aqui tem mais regras. Vocês devem acreditar que uma organização grande como uma universidade, né, vai ter muitas regras. Aqui é a regrazinha da nota, né, que é muito importante vocês saberem. Se a nota for maior ou igual a 7, é aprovado. Se a nota está entre 5 e 7, vai para a final. Se está menor que 5, reprovado. Tem também a frequência. Se está menor que 75%, reprovado. Isso é uma regra, gente, da universidade. Não tem nada a ver com o sistema, certo? É uma regra da universidade. Ela existe independente de existir sistema ou não. Mas ela tem que ser documentada por quê? Porque ela vai influenciar lá nas funcionalidades de um futuro sistema que vai apoiar a universidade. Aqui é a documentação de atores. Então, cada ator do meu sistema está sendo documentado com uma descriçãozinha. Tem um aluno. Quem é um aluno? É um indivíduo que enche o saco dos professores. Ou é um indivíduo que está matriculado na faculdade, que tem interesse em se inscrever nas disciplinas. Quem é o professor? Quem é o coordenador? Então, todas as descrições aqui de todos os atores, né? Casos de uso. Eu posso ter pacotes de casos de uso por grandes funcionalidades, né? Então, posso ter um pacote só de gerenciamento de inscrições, ou seja, tudo que está relacionado à matrícula vai ficar num pacote. Tudo que está relacionado a recursos acadêmicos também. Tudo que está relacionado a acompanhamento de semestre letivo, certo? Aí, por exemplo, no pacote lá, gerenciamento de inscrições, eu tenho aqui vários casos de uso. Realizar a inscrição, cancelar a inscrição, visualizar a grade curricular, visualizar o andamento de inscrições, abrir turma, atender lista de espera. Tudo isso são casos de uso que tem a ver com matrícula. Aqui, de recursos acadêmicos, manter grade, manter disciplina, manter aluno, fornecer grade de disponibilidade, fornecer habilitações, enfim. Aqui, acompanhamento de semestre, lançar avaliações, obter diário, visualizar avaliações, solicitar histórico escolar. Tudo isso são casos de uso. E tudo isso está aqui. Olha só.
o diagrama, que está representando todos os casos de uso, né, do sistema de controle acadêmico. Aqui os atores, tá vendo? Os atores nem os alunos, sistema de faturamento, sistema de RH, o professor, e os seus casos de usozinho. O professor está ligado com as avaliações, né, obter diário de classe, coordenador abrir turma, fechar turma, aluno realizar inscrição, realizar avaliação, visualizar a avaliação, solicitar histórico, certo? Aqui é o diagrama. E aí, pessoal, cada uma dessas elipsezinhas aqui vão ser o quê? Documentadas, porque não basta só mostrar aqui esse diagrama, né? Você precisa documentar. E aqui é a documentação, como eu falei. Caso de uso, realizar inscrição. Ele vai ser documentado, ele vai ter um identificador, ele vai ter um nome, ele vai ter um resumo ali, ó, um nome, realizar a inscrição. Descrição, aluno usa o sistema para realizar a inscrição em disciplina. Ele vai ter um ator, que é o aluno. Aí tem um ator primário, né, que é o que está disparando ali aquela interação. Vai ter um ator secundário, que vai ser um ator que também vai estar envolvido de alguma forma na execução do caso de uso. Um caso de uso, ele pode ter pré-condições, pessoal. O que são pré-condições? São coisas que devem ser verdadeiras antes do caso de uso acontecer. Então, antes de realizar a inscrição, o que é realizar a matrícula? O aluno tem que estar identificado no sistema, ou seja, ele tem que estar logado, tá? Não é qualquer pessoa que vai realizar a inscrição. Aí você descreve o fluxo principal, que é o quê? É aquele passo a passo, é o caminho feliz. No caso desse realizar a inscrição, o caminho feliz é: o aluno solicita a realização de inscrição, o sistema apresenta as disciplinas para as quais o aluno tem pré-requisito, né, conforme uma regra de negócio. Lembra que uma regra de negócio influencia no caso de uso? Aí, beleza, o sistema apresentou as disciplinas que o aluno pode se matricular, certo? Aí o aluno define a lista de disciplinas que deseja cursar. Para cada disciplina selecionada, o sistema designa o aluno para uma turma que apresente uma oferta. Aí o sistema informa as turmas para as quais o aluno foi designado. Aí o sistema informa o professor, o horário, o local. O aluno confere as informações. Né? Aqui é possível que o caso de uso retorne ao passo 3, conforme o aluno queira revisar. Se ele, né, voltar ao passo 3, aí é um outro caminho que ele está seguindo, né? Aí o sistema registra a inscrição do aluno, envia os dados e o caso de uso termina. Então, esse é o fluxo principal, certo? Do caso de uso realizar a inscrição. Aí pode ser que tenham fluxos alternativos, outras maneiras de executar aquele caso de uso, que não está especificado aqui no fluxo principal. Então, por exemplo, inclusão em lista de espera. Esse inclusão em lista de espera é um fluxo alternativo. Ele vai ser incluído aqui no passo 4 do fluxo principal. E você volta lá para o passo 4 do fluxo principal. Passo 4. Para cada disciplina selecionada, o sistema designa o aluno para uma turma que apresente uma oferta para tal disciplina. Só que pode ser que aconteça o quê? Pode ser que não exista oferta disponível para alguma disciplina selecionada pelo aluno, né? Justamente porque o sistema, o número de alunos já ultrapassou, certo? E aí o sistema reporta esse fato e fornece a possibilidade do aluno ficar numa lista de espera. Aí, se o aluno aceitar, o sistema o insere numa lista de espera e apresenta a posição na qual o aluno foi inserido. Aí, o caso de uso retorna ao passo 4, certo? Se o aluno não aceitar, o caso de uso retorna ao passo 4. Então, veja, é um outro caminho que eu estou seguindo dentro do mesmo caso de uso, que é realizar a matrícula, tá bom? Eu tenho também, na documentação de um caso de uso, fluxos de exceção, tá? Assim como eu tenho os fluxos alternativos, eu tenho os fluxos de exceção, que são situações excepcionais, tá? Que podem ocorrer. Por exemplo, eu posso ter uma violação de uma regra de negócio, no passo 4 do fluxo
principal. Vamos voltar ali para a regra de negócio. Qual é essa regra de negócio 1? Regra de negócio 1. Em um semestre letivo, o aluno não pode se inscrever em uma quantidade de disciplinas cuja soma dos créditos ultrapasse 20. Então, ele não pode se inscrever em mais, né, de 20, certo? No carga horária. Então, aqui é uma exceção. Se o aluno atingiu a quantidade máxima de inscrições possíveis em um semestre letivo, conforme a regra de negócio, o sistema vai informar o aluno a quantidade de disciplinas que ele pode selecionar. E o caso de uso vai retornar lá ao passo 2 do fluxo principal, certo? Então, foi uma situação excepcional. Pós-condições. O que são pós-condições? É o estado do sistema após a realização bem-sucedida de um caso de uso. Então, se deu tudo certo aqui, o aluno foi inscrito em uma das turmas de cada uma das disciplinas desejadas, ou foi adicionado a uma ou mais listas de espera, certo? E aqui, para terminar a tabela do realizar a inscrição, tem as regras de negócio que são mencionadas nesse caso de uso, que é a regra de negócio 1, 2 e 3. Então, isso aqui, gente, é a documentação de um caso de uso, certo? Então, você vai fazer isso para todos os casos de uso do seu sistema. Aí, lembrando, preciso fazer para todos? Talvez, então, você escolha só os que sejam mais prioritários, os mais complexos, os que apresentam mais risco, né, de desenvolvimento, aqueles que o usuário dá mais importância, certo? Isso é uma decisão da equipe, tá bom? Porque às vezes o sistema ele é muito grande e aí não tem o tempo, né, do projeto para você fazer isso para todos. Então, você vai fazer uma escolha, certo? Bom, é isso sobre casos de uso. Basicamente, né, são diagramas. O modelo vai ter o diagrama que vai representar as funcionalidades do seu sistema, os atores do seu sistema. Essas funcionalidades vão ser elaboradas, especificadas, né, através de uma descrição, né, que eu vou ter aqui meu fluxo principal, posso ter alternativas, posso ter fluxos de exceção, certo? Sempre podendo ser influenciado por regras de negócio. E aí tem os exercícios aqui do livro, né? Não sei se o Jefferson está passando, mas fica aí como uma forma de vocês exercitarem esse assunto. Tá certo, gente? Bom, é isso. Acabei aqui o conteúdo. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida, tranquilo. Entenderam, gente, o que é caso de uso? É bem simples, né? Uma coisa assim, bem simples de entender, porque o intuito é isso mesmo, é ser simples. Porque aí seu cliente pode entender o que é que vai ser desenvolvido. Porque ele consegue ler, ele vai ler lá aquela descrição e vai dizer, é isso aqui que eu quero mesmo. Ou não, muda esse passo aqui, não é assim que eu quero, certo? Então, é para ser um dos diagramas aí da UML mais simples de entender. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Qualquer dúvida, não sei, vocês podem repassar para o Jefferson. Tá certo? Não tem chamada, né? Então é isso. Valeu aí, gente. Até. Tchau, tchau. Manda lá um abraço pro Jefferson, senti saudade dele falando mal de mim essa semana e a semana passada. Tá certo, eu vou dizer isso para ele. Pode dizer que foi o Dedê que mandou. Foi o Dedê. Tá bom. Ele tem um carinho especial por mim, ele vai saber responder. Tá bom. Até mais, até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom dia.